Só o pauzinho da bola, é a capa do Batman. À medida que os irmãos e as nossas irmãs vão tomando seus lugares, quero desejar a todos um feliz e abençoado Dia dos Pais. Obrigado pelas orações. Obrigado. Deus é bom. Parabéns, pastor. Obrigado. E hoje, como é Dia dos Pais, não podia ser diferente. Eu tive que preparar uma mensagem sobre os pais, né? Então aí já metade todas as mulheres automaticamente desligaram. E agora que os pais então não precisam escutar. Não. Porque apesar de ser uma mensagem voltada para os pais, isso não quer dizer que para aquele que não é pai, essa mensagem não seja importante para você. Então, se você é mãe, essa mensagem também é importante para você. Por quê? Porque essa mensagem, eu espero, e essa é a minha oração, que você saiba, através dessa mensagem, o que esperar e como contribuir na criação dos seus filhos. Aí você vai falar para mim, mas eu só tenho filha. Mas então, isso também serve para você. Porque você vai poder auxiliar na criação e criar essa expectativa nas suas filhas de como deve ser o futuro marido que elas terão. O que elas devem esperar do futuro marido. Como escolher um futuro marido. Às vezes você vai falar assim, mas eu ainda sou jovem, eu nem estou pensando nisso. Mas mesmo assim, para você adolescente, a mensagem de hoje vai ser uma mensagem, apesar de falar sobre pais, vai mostrar para você como é que você deve ser no futuro. Que tipo de pessoa você deve ser. Que tipo de adulto você deve ser. Mas eu não sou menino, eu não vou ser pai. Então isso vai mostrar para você o que você deve esperar de um namorado. Se um dia vocês olhar para um carinha assim, é difícil falar disso, mas se um dia, quando você olhar um dia para um carinha, o que você deve esperar dele? Quais são as qualidades que você deve olhar? Então hoje a mensagem, apesar da gente falar de pais, é uma mensagem que afeta todos nós, direto e indiretamente, mais diretamente do que indiretamente. Por isso eu peço que você preste muita atenção e guarde no seu coração essa mensagem, porque de uma maneira ou outra você vai ter que passar essa mensagem para frente. Seja em oração pelo seu marido, seja sendo esse exemplo dentro de casa como pai, seja como essa imagem que você deve ter sobre como você deve ser um adulto no futuro, ou o que esperar de um marido no futuro, ou como você deve dirigir as suas orações por um neto, pela sua neta, enfim, é uma mensagem que afeta cada um de nós aqui nesse lugar, apesar de ser uma mensagem que é direcionada aos pais. Por isso, antes,
Vamos orar e pedir a graça de Deus pela mensagem? Vamos orar. Pai amado, que as meditações dos nossos corações e as palavras que saírem dos meus lábios sejam agradáveis somente a Ti, nosso Senhor, rocha e o nosso Redentor. Abençoa, Deus, a proclamação do Evangelho e a pregação da Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje a gente vive uma crise de identidade, como talvez a gente jamais viu em nenhuma época da história humana. Hoje existe uma confusão muito grande sobre o papel do homem e o papel da mulher. E é interessante como todas as coisas convergiram para que nós estivéssemos falando desse tema justamente no Dia dos Pais. A mensagem que a gente compartilhou com as crianças foi uma mensagem que seguiu o cronograma que a gente estava seguindo, mas se falou da criação, do homem e da mulher, e é interessante que hoje então isso convergiu para trazer essa mensagem para todos nós, inclusive a mim, sobre pais, homens de Deus, o pai, homem de Deus. Porque hoje nós vivemos uma crise de identidade. Qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem? A gente não pode deixar de notar que todos nós hoje reconhecemos que existe uma confusão muito grande sobre o papel do homem e o papel da mulher na sociedade e também dentro das famílias. E se a gente for um pouquinho mais adiante, não é uma surpresa a gente dizer que hoje o homem vive uma crise de identidade muito maior. Muito maior. Isso você pode perceber, e eu creio que se a gente for compartilhar isso, todos nós temos muitos exemplos e muitas coisas para apontar com relação a isso. Mas eu gostaria de salientar uma coisa. Quando eu me coloco aqui diante de vocês para falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, o que é ser um pai, o que é ser um homem de Deus, o papel da mulher, a mãe como mulher de Deus, eu não coloco aqui como o exemplo de tudo aquilo que eu vou compartilhar para vocês. E eu não creio que exista alguém que seja um exemplo daquilo que eu vou compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu creio que todos nós somos afetados por aquilo que nós chamamos de queda, o pecado, a corrupção do mundo. Então, se todos nós hoje nos confrontarmos à luz das Escrituras, eu, você, todos nós vamos ver que falta alguma coisa. Então, quando eu me coloco aqui diante de vocês e compartilho com vocês o que a palavra de Deus fala, jamais eu quero me colocar aqui diante de vocês como exemplo a ser seguido, então eu coloco aqui para vocês aquilo que eu sou perfeito. Não. Confesso que eu, como vocês, todos nós temos as nossas limitações, as nossas falhas e os pecados que nós lutamos constantemente. Mas a realidade é que todos nós lidamos com as consequências do pecado nas nossas vidas. E isso é fato. Todos nós somos resultado da queda, daquilo que aconteceu na criação, depois que Eva e Adão caíram diante de Deus, depois de comerem do fruto proibido. É a partir daí que tudo se perdeu. E tem crise de identidade. Crise de identidade. Do que a gente está falando? A gente está falando de algo que nos moldou de tal maneira que é muito profundo. Quando a gente fala de Gênesis, quando a gente fala de criação e quando a gente fala de queda, a gente não está falando de um conto de fadas, a gente não está falando de alguma coisa que a Bíblia conta ali e a gente conta para as nossas crianças e vai passando como se fosse algo assim, mas é a história da nossa origem espiritual, emocional e psicológica. É a nossa origem. Define e continua definindo quem nós somos.
Então, quando a gente vai lá na criação e a gente olha a queda, a gente vê traços espirituais e traços emocionais e traços psicológicos que estão dentro de nós, que nos formam, que formam cada um de nós. Quer você queira, quer você não queira. Eu e você, nós somos resultados direto da queda que aconteceu lá com Adão e Eva. Quando a gente vê Gênesis, a gente vê Adão isento. É interessante que quando a criação conta a história da queda, mostra Adão ausente. Aonde estava Adão quando Eva pensou em comer do fruto proibido? Aonde estava Adão quando Eva estava interagindo com a serpente que era o próprio diabo? Aonde estava Adão quando Eva alcançou com as suas próprias mãos e tomou do fruto proibido? Aonde estava Adão quando Eva deu a primeira mordida? Adão só aparece quando passivamente ele toma do fruto que Eva oferece e come. Ausência. E essa ausência, essa passividade, essa isenção, a gente continua vendo depois da queda, quando Adão responde a pergunta de Deus: Adão, aonde você está? Eu me escondi. É interessante que não apenas a gente vê esse traço emocional, espiritual, psicológico no homem, mas a gente vê também na mulher. Quando a mulher ela toma a frente e a revelia de Adão e do que poderia dizer Adão e do que Adão poderia falar, ela vai lá e simplesmente, tomada sobre aquilo que era agradável aos seus próprios olhos, aquilo que seduzia a sua mente, aquilo que parecia bem a si mesma, ela vai lá e toma a sua própria decisão e toma do fruto. Tanto é que depois da queda, Deus fala: a tua vontade agora será para o teu marido. Como se a pulso a mulher devesse se submeter, porque aquilo seria agora a ordem natural das coisas. A realidade é que depois da queda, o mundo entrou numa confusão total e hoje nós vivemos essa confusão. Quantas feministas nós temos aqui? Não, fala a verdade. Minhas irmãs, aqui a gente pode ser completamente sincera. E você pode se manifestar. E você não precisa ter medo. Seja sincero. Quantas feministas nós temos aqui? Levante a sua mão. Sem medo. Não temos nenhuma? Não temos nenhuma feminista? É interessante. Porque apesar de hoje, apesar de muitas esposas e mães não se identificarem como feministas, por que nós vemos tantas se portando e falando como feministas? Quando a gente fala de crise de identidade, a gente não pode dizer que isso é um problema que está no mundo e que isso não está dentro das nossas casas porque a gente segura a Bíblia na mão e vem na igreja no domingo. A gente se engana quando fala que o pecado está fora e o pecado não está aqui dentro e que a gente anda totalmente descontaminado de tudo aquilo que o mundo pensa e o mundo tenta colocar sorrateiramente dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Se engana aquele que pensa que está imune às tentações e o pecado que jaz no mundo, porque nós vivemos dentro do mundo. Então, quando a gente fala eu não sou feminista,
Será? Será? O que é o feminismo? O feminismo é um movimento social que prega a igualdade e a equidade entre os gêneros, masculino e feminino. Mas o que aconteceu com o feminismo hoje foi que ele criou seja intencional ou não intencional, aquilo que a gente pode chamar de misandria, ou quero colocar uma palavra leve, mas vamos colocar assim, uma resistência contra o homem. Será que isso não está dentro das nossas casas, dentro das nossas salas de jantares? E será que isso não está sendo o nosso maior problema quando nós falamos de família hoje? Minhas irmãs, hoje o que o feminismo fez, e eu não quero dizer que o feminismo em tudo não foi uma reação contra o machismo que existiu. Existiu. A mulher, ela foi durante muito tempo considerada segundo plano e uma subcidadã, seja em termos de direitos políticos. Eu não quero entrar nisso daí. Eu reconheço que existem muitas coisas que o machismo trouxe como opressão à mulher. Mas hoje, porque nós vivemos no meio desse movimento feminista e a ascensão desse movimento feminista, a gente não pode dizer que hoje esse movimento não esteja trazendo consequências para dentro das nossas casas e dentro das nossas famílias. E isso não tenha contaminado os nossos relacionamentos como esposas e os nossos relacionamentos como mães. E isso tem cada vez mais alienado os pais e os maridos, por causa dessa tendência que vem da queda de se ausentar daquilo que a palavra de Deus fala que deveria ser a responsabilidade deles. Crise de identidade. Minhas irmãs, quando as minhas irmãs, porventura, elas questionam, seja homem, vira homem, ensina esse moleque a virar homem, você está jogando algo que o mundo quer que você jogue. Você, apesar de não se identificar como feminista, você usa algo que o feminismo quer que você incuta na cabeça do seu filho para que ele pense assim, que ele não é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Crise de identidade, porque o mundo questiona. E a gente tem trazido isso para dentro de casa. Seja por causa da nossa omissão, por causa da nossa ausência, ou por causa que a gente, ao invés de estar trazendo a palavra de Deus e verbalizando a palavra de Deus, a gente verbaliza um padrão, um ensino diabólico dentro das nossas casas e depois questiona. E isso tem uma implicação para tudo, seja para as nossas filhas, para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos como marido e mulher, para tudo. É por isso então que a gente precisa hoje voltar para a palavra de Deus. Voltar para a palavra de Deus e começar a entender o que a palavra de Deus fala sobre pai, homem de Deus. É necessário que os homens hoje entendam o que é ser pai e as expectativas que Deus tem para o pai. E uma coisa eu falo, que se você como pai, se você acha que é só pagar conta e prover para dentro de casa, você está completamente, redondamente enganado. Porque em nenhum lugar da Bíblia a palavra de Deus fala que o lugar do homem é fora ganhando dinheiro e o lugar da mulher é dentro de casa trabalhando. A palavra de Deus tem um plano muito maior do que apenas pagar a conta e preparar a janta e limpar a casa, para o homem e para a mulher. Por isso hoje, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, é essa esperança que a palavra de Deus traz com relação a restaurar aquilo que foi perdido na queda. E hoje, através de Jesus Cristo, continua sendo restaurado em nossas vidas, através da igreja e através da palavra de Deus.
Por isso, hoje, o que eu gostaria de compartilhar com vocês são 3 ensinamentos que a palavra de Deus traz sobre o que é ser um pai, um homem de Deus. Então, a primeira palavra, o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 6, versículo 4. E o primeiro ensinamento que a palavra de Deus traz sobre o pai, e como esse pai pode ser homem de Deus, o pai é o responsável pela disciplina. Efésios capítulo 6, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra de Deus geralmente coloca instrução dos filhos como uma responsabilidade dupla. Não é apenas do pai, não é apenas da mãe, mas é uma coisa compartilhada. Mas quando nós falamos de disciplina, parece que a palavra de Deus coloca isso como uma responsabilidade do pai. O que isso quer dizer? Pais, é responsabilidade sua colocar limites. É responsabilidade sua colocar limites para a sua família. É você o responsável primário em decidir qual é o limite da sua família. Você não delega isso, é tua responsabilidade. O nosso problema, quando a gente fala de pai, de mãe, quando a gente fala de criação de filho, é que muitas vezes a gente foge da palavra de Deus e a gente deixa a cultura, experiência ou a situação ditar como a gente faz isso. Estamos na América, estou ocupado. Minha esposa vai resolver. Mas lá na minha terra, da onde eu vim, a gente faz assim. Não, eu fui criado assim. Apesar de tudo isso fazer parte de nós, porque nós somos povo de Deus, resgatados pela cruz de Cristo, o que deve dirigir e reger a maneira como a gente vive é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala claramente que a disciplina, o colocar limites é responsabilidade do pai. A instrução, ela é compartilhada, mas o limite é do pai. Então isso você não pode delegar, você não pode se ausentar, você não pode se omitir. É você o responsável por colocar os limites. É uma responsabilidade nossa como pais. Aí você vai falar assim, mas nos tempos de hoje, será que isso funciona? Mas na minha casa, eu não consigo falar. Deixa minha esposa. Amados, deixa eu colocar um exemplo para vocês. Você já imaginou se no carro que você tem tivesse 2 volantes, um para você e um para sua esposa, e eu falasse para vocês, dirija daqui até aqui, como você acha que seria o caminho até você chegar o destino que você deveria chegar? Quantos de nós poderíamos chegar de uma maneira segura? Em todas as situações onde uma decisão deve ser tomada, preste atenção, não existem 2 que tomam decisão. Sempre existe uma hierarquia onde no final, ele toma a decisão. Sempre, quando existe uma decisão, ainda que ela é compartilhada, a decisão final é baseada na hierarquia e é que toma essa decisão. Porque quando existe uma decisão a ser tomada, não pode haver dúvida. Não pode haver confusão. E é por isso, então, quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de colocar limites. E essa é uma responsabilidade do pai. Por isso, pais, não se eximam dessa responsabilidade. Não se ausentem ou deleguem. Por quê? Porque se houver uma omissão,
alguém vai entrar nesse lugar e alguém vai mostrar esse limite. E eu espero que você dê esse limite baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus mostra mais um ensinamento sobre pai, homem de Deus. E isso é o pai sendo um exemplo de marido. Olha que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus fala ali. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não tem como nós não entendermos o papel de pai sem entender que o pai deve ser um exemplo. E isso você vê na Bíblia, quando Deus se apresenta como pai, e ele usa o exemplo do pai. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, como um pai dirigiu vocês no deserto e guiou vocês no deserto, eu guio e dirijo vocês. Então, quando Deus se colocava e ele ensinava o povo, ele se colocava como pai e usava pai como exemplo. O que isso quer dizer? Que existe essa expectativa de que os pais, que são homens de Deus, eles sejam um exemplo. E que exemplo é esse? Um dos exemplos é o de ser um marido bom. Um marido bom. Quando a gente fala de crise de identidade, nós estamos falando de crise de identidade porque os nossos jovens hoje, eles não têm um exemplo, uma referência, ou essa referência, esse exemplo foi perdido. Então hoje, quando nós falamos de restaurar pais, trazer esse homem de Deus para dentro de casa e fora de casa, nós estamos falando também, não apenas de um pai, mas também falando de um marido. Porque não tem como separar as duas. Você não tem como ser um bom pai e ser um marido ruim. Não pode ser um marido bom e ser um pai ruim. Os dois papéis, o homem de Deus, estão nele. O homem de Deus é um marido temente a Deus. O homem de Deus é um pai temente a Deus. Então, se hoje o homem de Deus, ele deseja ser um pai temente a Deus, ele deve ser um marido temente a Deus. E isso vai muito além do que pagar as contas. Porque pagar conta, até incrédulo paga conta. Trabalhar cedo e voltar tarde para casa, até o incrédulo faz isso. Você não precisa de Bíblia para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar conta. Você precisa de Bíblia para ser um homem temente a Deus, um pai temente a Deus, um marido temente a Deus. Então, pais, sejam exemplos de maridos, para que quando seus filhos olhem para vocês, eles vejam e saibam, esse é o marido, o pai que eu tenho que ser para minha esposa. Para que as suas filhas vejam, quando elas estiverem escolhendo os maridos, não escolham o primeiro papo furado que vem, galanteador, vem com um buquê de rosa que comprou lá no Publix ali, no Kroger, uma caixa de bombom ali. Mas seja você o homem temente a Deus. Ela vai olhar para você como exemplo e ela vai ver, não, um homem de Deus, o homem que eu tenho que escolher é que nem meu pai. Se eu posso falar uma coisa para as nossas irmãs, minhas irmãs, sejam auxiliadoras dos seus maridos, para que eles sejam pais tementes a Deus. E isso não se faz com boca, se faz com o joelho dobrado diante do Senhor. Você não fala alguém para ser temente a Deus, você ora diante de Deus. Não é falando que se faz alguém mudar, é orando diante de Deus, é suplicando diante de Deus, intercedendo por Ele. E tem mais uma coisa, mais um ensinamento que a palavra de Deus nos fala sobre
pai, homem de Deus. E é interessante como a palavra de Deus coloca isso. O pai, ele é cheio de compaixão. Salmo 103, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, olha. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E isso é constante na palavra de Deus. Quando Deus usa a figura do pai, Deus sempre se apresenta e coloca essa qualidade, compassivo. E isso é engraçado porque muitas vezes a gente associa compaixão com a figura de mãe, mas a palavra de Deus não. Compassivo é o pai. Cheio de compaixão é o pai. Se você vai lá para Lucas capítulo 5 e 15 e você vê a parábola do filho pródigo, quando o pai ele vê o filho retornando de longe, a palavra de Deus fala, com o coração cheio de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você ajuntar o seu coração, é você unir o seu sentimento por alguém quando aquela pessoa está passando por um momento de aflição, de sofrimento. O pai, quando o filho está passando por um momento de aflição, de confusão, de incerteza, ele não se distancia, ele não é frio, mas ele está junto, de maneira que o coração e a emoção se encontram ali. Quando a gente olha aqui o Salmo 103 e a gente lê o versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha o versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Um pai que é homem de Deus e que busca ser um pai que teme a Deus, ele conhece a estrutura do filho, e é por isso então que ele se compadece. Então, se a gente tem aquela figura de que pai é aquela pessoa fria, rígida, ausente, nós estamos completamente enganados, porque a palavra de Deus fala que o pai, ele é compassivo. Então, meu amado, se você fala que, eu não entendo porque a minha filha é mulher, você tem uma lição de casa para fazer, porque a responsabilidade é tua de disciplinar, de colocar limites. Não é tarefa que você delega para a esposa, mas é algo que você participa ativamente, e você, como marido temente a Deus, é você que coloca a decisão, o limite. E cabe a você trazer aquela disciplina, aquela instrução, aquele limite com compaixão, quando você entende o coração, o que se passa no sentimento do seu filho e da sua filha. Então não use o gênero como uma desculpa para você se ausentar. Idade, circunstância, gênero não é desculpa para se isentar de algo que Deus colocou como responsabilidade sua. Você é o capitão desse barco. Você é quem está com a mão no volante. Você é o piloto. E não tem outro. É você que deve buscar ser um pai, um homem de Deus. Não existe outro. Não existe outro que pode ter esse papel fundamental na vida dos seus filhos. Um pai, ele é cheio de compaixão, porque ele não traz a disciplina no momento da sua ira, porque disciplina não é vingança. Disciplina não é uma afronta contra si mesmo, mas é algo que é trazido com muita oração, fora da emoção, à luz da palavra de Deus, porque é algo que é mandado por Deus. Você está instruindo o seu filho, não de acordo com o seu gosto, mas à luz da palavra de Deus. Por isso que é jamais feito porque o teu filho te desrespeitou, no alto do seu orgulho, no momento da sua ira, porque você se sentiu afrontado.
Não. Mas é algo que é feito com amor, com paixão, à luz da palavra de Deus, com muita oração, porque o objetivo da disciplina, da instrução, é levar aquele coração da filha e do filho aos pés de Cristo, não fazer aquele coração do teu jeito, da tua maneira. Por isso que é necessário que todos nós sejamos pais, homens de Deus, tementes a Deus. Amados, hoje existe um chamado para todos nós, algo que somente nós, como parte da igreja e povo de Deus, nós podemos fazer, é restaurar aquilo que o mundo está roubando de nós. Nós somos a lucidez do mundo, nós somos quem trazemos a sensatez à loucura do mundo, somos nós, a igreja, com a palavra de Deus, fundamentados na palavra de Deus, que nós levamos a luz que o mundo tanto precisa, porque o mundo jaz no maligno. Somos nós que enxergamos plenamente aquilo que a Escritura mostra. É por isso então que hoje é necessário que nós entendamos que nós temos essa responsabilidade como pais, de pegar esses ensinamentos e colocarmos esses ensinamentos não apenas dentro das nossas mentes, mas dos nossos corações, e colocarmos em prática. Não nos ausentarmos e omitirmos e fugirmos dessa responsabilidade, mas agarrarmos firmemente com intrepidez e audácia no Senhor, de que essa responsabilidade é nossa e de mais ninguém. Esse é o melhor presente que nós poderíamos dar a nós mesmos e às nossas famílias. Sermos pais que temem a Deus. Mas se hoje nós chegamos aqui e vemos que esse trabalho é muito grande, talvez você, como filho, como filha e como esposa, você olha para o pai, para o marido que você tem dentro de casa e você fala: ih, pastor, mas não sei não. Minha irmã, dobre o seu joelho e ore, porque não há nada impossível para o Deus que nós servimos e cremos. O Deus que nós clamamos é um Deus que criou todas as coisas que nós vemos em 6 dias. Você crê nisso? É um Deus que ressuscitou dos mortos. Então, se você crê num Deus que tem o poder de criar todas as coisas, e é um Deus que venceu a morte, e Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia, e continua dando vida, que mais Ele não pode fazer na vida do teu marido, do seu pai? Então, se hoje você vê que você tem um pai dentro de casa, que está muito longe desse padrão, se você vê que você tem um marido que está muito longe desse padrão, dobre o seu joelho e ore. Ore, clame a Deus todos os dias: Deus, faz do meu pai um homem de Deus. Não precisa demorar 2 horas, 10 horas, só peça isso. Deus, faz do meu marido, faz do meu pai um homem de Deus. Mas é para você, meu irmão, que hoje eu gostaria de falar com você. Se você hoje olha para você mesmo e você vê que você não é nenhum pedaço daquilo que a palavra de Deus mostra, amado, estamos juntos. É impossível a gente não olhar a palavra de Deus e, ao olhar a palavra de Deus, a gente não se confrontar com os nossos próprios pecados e as nossas limitações. E muitas vezes a palavra de Deus coloca para nós algo que muitas vezes a gente vê algo que é tão longe, tão inalcançável, parece que é uma montanha que você olha de baixo e você fala: rapaz, como é que eu vou conseguir subir isso daqui? Mas, meu amado, hoje o que eu peço para você é que você não olhe para quão alta é a montanha, mas você olhe para quem te espera lá
no alto da montanha, é Cristo que morreu por você na cruz. E que você se junte comigo e tomar os Deus que também, juntamente com a sua família, com seus filhos e com as suas esposas, dobre os seus joelhos e busque essa suficiência no Senhor. Pai, cria em mim esse pai, esse marido temente a Deus. Pai, faz de mim esse homem de Deus. Pai, cria em mim esse pai, esse homem, esse marido que é temente a Deus. Porque o meu maior desejo é te glorificar. Coloque diante de Deus as suas insuficiências. Sim, coloque diante de Deus, Pai, eu não consigo, não posso. E busque em Deus essa suficiência. Porque aquele Pai que não poupou o seu próprio filho, ele diz, o que mais ele deixará de fazer para aqueles que o amam e o buscam. Amados, que esse Dia dos Pais seja uma bênção, não apenas para vocês, mas para todos nós. Que acima de tudo, nós possamos ser uma igreja fiel à palavra de Deus. Fiel não apenas no falar, mas no viver. E que assim, vidas sejam transformadas e conversões aconteçam para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé então, terminar o nosso culto. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam sobre nós e sobre as nossas famílias. Toma conta dos nossos filhos, toma conta das nossas esposas, das nossas mamães. Toma conta, ó Deus, dos nossos papais e dos maridos. Para que todos nós sejamos tementes a Deus, fervorosos praticantes da tua palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. E que ao fazer isso, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor incondicional e eterno de Deus Pai, e a força e a direção do Deus Espírito Santo esteja sempre sobre nós, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Feliz Dia dos Pais. Tenha um dia abençoado. E não se esqueçam, às uma nós temos a nossa confraternização de Dias dos Pais. Não se esqueçam, hein? Estejam conosco para essa comunhão. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe vocês. Vamos lá comer uma carninha? Rapaz, eu tava falando com a Lívia agora. Não só até hoje essa casa de igreja, mas eu tô com outro compromisso também, a Ângela. E infelizmente caiu esse domingo para poder compartilhar o Dia dos Pais com vocês, sabe? Mas você tá fugindo, né? Posso contar, vai ter outra oportunidade. Se vê. Vocês, eu, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais pra nós. Não falei com você, feliz Dia dos Pais. E aí, velho, que foi? Também não falei com você aquela hora. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe. Graças a Deus. Pastor. Pra nós. Olha. O negócio é sério, hein?